Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje tem mais uma análise aqui no Diário SA. Vamos mergulhar hoje nos resultados da PRIO, a PRIO 3. São os números do segundo trimestre de 2025, tá? O relatório saiu agora, dia 5 de agosto, e a nossa missão aqui é aquela de sempre: investigar os pontos-chave, tentar entender como a empresa se saiu num período, assim, com desafios, tipo a queda do petróleo, e ao mesmo tempo fez umas apostas grandes para o futuro. Ok, vamos desembrulhar isso aí então. Para começar, aqueles números que, dão a cara do trimestre. O EBITDA ajustado, aquele que exclui o IFRS 16 para focar mais na operação mesmo, ficou em 276 milhões de dólares. Isso. E o lucro líquido, também sem esse efeito contábil, foi de 154 milhões de dólares. Já a receita total bateu os 508 milhões de dólares. E aqui é fundamental, colocar esses números em contexto. Se a gente compara com o mesmo período de 2024, teve uma queda importante até. Isso se deveu basicamente a dois fatores que a gente vai detalhar mais. O preço do Brent, o petróleo, estava mais baixo, e o volume de vendas da própria PRIO também foi um pouco menor. Foi um cenário externo, assim, menos favorável, né? Impactou direto. Sim. Esse preço mais baixo é um pano de fundo que não dá para ignorar. Mas olha, olhando para dentro da empresa, o trimestre também foi, recheado de marcos operacionais, movimentos estratégicos bem relevantes. Um deles foi um pico histórico de produção diária. Chegaram a 123,2 mil barris num único dia, foi em 24 de junho. Impressionante. Um recorde, Pontual, mas muito significativo. Exato. E teve a grande notícia, talvez a maior do período: a aquisição dos 60% que faltavam do campo de Peregrino. Assim, um movimento gigante. Gigante. Um negócio pesado, na casa dos 3,35 bilhões de dólares, totalmente alinhado com a estratégia deles de crescer via aquisição, A expectativa é fechar essa transação até julho de 2026. Ainda tem um caminho. Tem um chãozinho aí, mas o anúncio já mexe com tudo. Com certeza. E olha, a lista não para por aí. Teve um passo importante para o campo de Wahoo, que é o próximo grande desenvolvimento deles. Conseguiram a licença prévia ambiental. Isso permite avançar para a fase de interligar o Wahoo com a plataforma flutuante, o FPSO, de Frade. É um passo crucial. Fundamental para o cronograma do projeto. Vimos também uma melhora bem legal na eficiência lá de Albacora Leste, chegou a 88,4% no trimestre e teve um pico em julho de 97,2%. Nossa, um número excelente para esse tipo de operação. É um destaque positivo importante no meio dos desafios. E para fechar essa parte, eles finalizaram aquelas intervenções importantes, os workovers, nos poços de Tubarão-Martelo, TBMT. E isso permitiu retomar alguma produção daquele cluster. O que é fascinante aqui, é justamente observar essa dinâmica. A PRIO está gerenciando os ativos atuais, cada um com seus pepinos, parada para manutenção, eficiência que varia, e ao mesmo tempo está investindo pesado no futuro, com a Wahoo e fazendo uma aquisição gigantesca como a de Peregrino. É um verdadeiro ato de equilíbrio, estratégico e financeiro. Bom, vamos então olhar mais de perto a operação, os barris. A produção total da PRIO na média do trimestre foi de 94,1 mil barris de óleo equivalente por dia. Isso, veja bem, representa um aumento de 11% em relação ao segundo trimestre de 2024. Aí o principal fator foi a entrada de Peregrino na conta, que não estava no ano passado. Exato, a base de comparação mudou. Isso. Só que se a gente compara com o primeiro trimestre de 2025, aí teve um recuo de 8%. Essa queda em relação ao trimestre anterior, ela tem uma explicação bem direta, que o relatório até detalha bem. O principal motivo foi uma parada programada no campo de Frade. Essa parada era necessária, tanto para manutenção normal quanto para preparar a infraestrutura do FPSO para receber, lá na frente, a produção de Wahoo. E para complicar um pouquinho, na hora de retomar a produção, depois da parada, teve uma falha no sistema de compressão de gás. Isso acabou estendendo o período de inatividade e, claro, impactou o volume total do trimestre. Entendi. Analisando campo por campo, essa questão em Frade fica bem clara, A produção lá caiu bastante.
51% a menos que no mesmo período do ano passado e 40% abaixo do primeiro trimestre deste ano, justamente por causa dessa parada e da falha que veio depois. A eficiência operacional lá ficou em 68,5%, bem abaixo do ideal. Reflete diretamente esse problema que tiveram. Mudando agora para o cluster polvo e tubarão-martelo, o TBMT. Ali a produção caiu 27% na comparação anual. O motivo foi a parada de alguns poços em TBMT para fazer os workovers, aquelas intervenções para melhorar a produção. Que são essenciais, para manter a vida útil desses campos. Exato. A boa notícia é que esses workovers terminaram em junho. Isso levou a um pequeno aumento de 2% na produção em relação ao primeiro trimestre. A eficiência nesse cluster ficou em 77,1%. Já é uma recuperação. Sim. Agora, em Albacora Leste, o cenário foi bem positivo. A produção cresceu 22% em relação ao primeiro trimestre. Aí sim. Isso foi resultado da normalização das operações depois que instalaram equipamentos novos, uma turbina e um compressor. E também porque resolveram um problema chato com formação de hidrato, tipo um gelo de gás num dos poços, o ABL-87. A eficiência, como a gente já falou, foi excelente, 88,4%, com aquele pico incrível em julho. E eles continuam trabalhando em outro poço lá, o ABL-84, para buscar mais melhorias. Albacora Leste mostrando um bom desempenho, então? Com certeza. E para fechar os campos, Peregrino, aquele que foi incorporado parcialmente. A produção média foi de 39,2 mil barris por dia, um aumentozinho de 3% sobre o tri anterior. O destaque lá foi a perfuração de um poço produtor novo e também fizeram workovers em outros. E sempre bom lembrar, a Prio hoje opera esse campo, mas a grande tacada é a compra dos 60% que eram da Sinoshin. Exato. Esses detalhes operacionais pintam um quadro bem claro, Mostram os desafios que são inerentes à produção offshore. Parada programada que às vezes se estende por falha, como em frade, ou a necessidade de intervenções complexas, como os workovers em TBMT. Normal nesse negócio. Mas, ao mesmo tempo, revelam a capacidade da empresa em executar essas soluções e em buscar ganhos de eficiência contínuos. O caso de Albacora Leste é exemplar nisso. É a gestão do dia a dia, convivendo com os planos de longo prazo, Essa é a batalha. Agora, vamos tocar num indicador que sempre gera muita discussão. O lifting cost, que é basicamente o custo para tirar cada barril de petróleo lá do fundo do mar e trazer para a superfície. E esse custo, olha, teve um aumento expressivo, 81% maior que no segundo trimestre de 2024 e 8% acima do primeiro trimestre de 2025. Ficou em $13,80 por barril. Entender essa alta é crucial, Fundamental. E esse aumento tem duas causas principais bem definidas lá no relatório. A primeira, e a mais impactante, é a consolidação de Peregrino nos resultados. Esse campo, por natureza, tem um custo de extração estruturalmente mais alto que os outros da Prio. Ponto. Então, quando ele entra na conta, ele puxa a média para cima, não tem jeito. Faz sentido. A segunda causa foi a produção menor em frade no período por causa da parada que a gente comentou. Como os custos fixos da plataforma continuam lá, mesmo produzindo menos, eles acabam sendo diluídos por menos barris, o que aumenta o custo unitário daquele campo específico naquele momento. Entende? Perfeito. Custo fixo dividido por menos produto. Exato, e é importante ressaltar a filosofia da Prio que eles mencionam no documento. Eles veem a busca incansável pela redução do lifting cost como a principal ferramenta de proteção contra a volatilidade do preço do petróleo. Então, apesar desse aumento agora, que reflete Peregrino e a parada em frade, o foco estratégico em reduzir esse custo deve continuar. O desafio vai ser justamente trazer a eficiência de Peregrino para mais perto dos outros campos com o tempo. Esse é o jogo. Entendido. E falando em futuro, em projetos estratégicos, o Wahoo teve aquele avanço relevante com o recebimento da licença prévia, a LP, em julho. O que isso significa na prática? A LP é um marco bem importante no licenciamento ambiental. Com ela, a Prio tem o aval para o conceito do projeto,
o desenvolvimento, a interligação de Wahoo ao FPSO de Frade. O plano geral está aprovado ambientalmente. Os próximos passos agora são obter a licença de instalação, a LI. Essa sim é a autorização para começar as obras submarinas de fato. Instalar os dutos, equipamentos no fundo do mar, fazer a conexão física com o Frade. A parte de engenharia pesada mesmo. Exatamente. E enquanto isso, a perfuração dos poços produtores de Wahoo continua. O relatório até informa que o primeiro poço já foi concluído e os resultados foram satisfatórios. Tudo isso caminha para o objetivo final, né? O tão esperado primeiro óleo de Wahoo, que vai adicionar uma nova fonte de produção importante para a empresa. Perfeito. Vamos agora analisar o lado financeiro disso tudo. A receita total, como a gente disse lá no começo, foi de 508 milhões de dólares. A receita líquida, depois das deduções, ficou em 470 milhões de dólares. Comparando com o segundo trimestre de 2024, as quedas foram de 30% e 33% respectivamente. Quedas relevantes. E as razões para essa redução na receita são claras, né? O preço médio do Brent no período foi 23% menor que um ano antes. Isso é um impacto direto, muito significativo, não tem como escapar. Além disso, o volume de barris que a Prio efetivamente vendeu foi 4% menor que no segundo TRI de 24. Então não foi só preço, o volume também caiu um pouco. Exato. E tem um efeito mix aí também. Peregrino representou 44% do volume vendido. E o óleo de Peregrino, historicamente, é negociado com um desconto maior em relação ao Brent do que o óleo dos outros campos da Prio. Isso também pressionou o preço médio que a companhia conseguiu realizar. O relatório até detalha a contribuição de cada ativo para a receita, mostrando o peso crescente de Peregrino, que foi 41,5%, e Frade, com 30,6%. Entendi. Do lado dos custos, o custo dos produtos vendidos, o CPV, de novo, sem aquele efeito contábil do IFRS 16, foi de 117 milhões de dólares. Isso é um aumento de 48% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse aumento no CPV está diretamente ligado à consolidação dos custos operacionais de Peregrino. Simples assim. Esses custos não estavam na base de comparação de 2024. Basicamente, a empresa passou a ter os custos de mais um campo em operação ali na sua contabilidade. Entrou Peregrino, entrou o custo de Peregrino. Certo. Com essa dinâmica de receita caindo e custos, o CPV, subindo pela adição de Peregrino, o resultado operacional ex-IFRS 16 acabou sendo de 300 milhões de dólares. Isso dá uma queda de 47% na comparação anual. Exatamente. Essa queda no resultado operacional é o reflexo direto dessa combinação desafiadora. Brent mais baixo e custos operacionais maiores com a entrada de Peregrino. Não tinha muito para onde correr. E isso se reflete também nas linhas finais, claro. O EBITDA ajustado ex-IFRS 16 fechou em 276 milhões, 49% abaixo do 2T24. E o lucro líquido ex-IFRS 16 foi de 154 milhões, 44% menor que no ano anterior. Mas tem um detalhe interessante no lucro líquido que o relatório aponta. Teve um efeito positivo, que não envolveu caixa, tá? Veio do imposto de renda diferido. Simplificando muito, a valorização do real frente ao dólar no trimestre ajustou o valor contábil em reais dos ativos da empresa para fins fiscais. Isso gerou um ganho contábil no imposto. Uma coisa técnica, mas que ajudou um número final. Interessante esse ponto. E do lado das despesas? Bom, a despesa financeira aumentou. Isso é esperado, né? A Prio está com um nível de endividamento maior do que há um ano, principalmente por causa das captações que fez para financiar investimentos e aquisições. Mais dívida, mais juros a pagar. E, por falar em dívida, a gestão de capital foi outro ponto de bastante atividade no trimestre, né? A Prio buscou reforçar a posição financeira. Eles levantaram uns 470 milhões de dólares em novas dívidas bilaterais, aquelas negociadas direto com bancos. Isso. Dólares de dívidas que iam vencer em 2025 e 2026. Ou seja, trocaram por dívidas com prazo mais longo, empurraram o vencimento para frente. Exato. Ganharam fôlego no prazo. E também fizeram uma nova emissão de debêntures aqui no Brasil.
Captaram 3 bilhões de reais, que davam uns 539 milhões de dólares na época, e fizeram uma operação de swap para converter essa dívida para dólar, já que a receita deles é em dólar, né? Para não ficar descasado. Perfeito. Se a gente conecta isso tudo ao quadro geral, fica bem claro o movimento estratégico. A Prio está fortalecendo sua estrutura de capital, se preparando. Eles conseguiram manter um custo médio da dívida em patamares considerados ok pelo mercado, ali perto de 6,36% ao ano, e um prazo médio de vencimento, a duration, também razoável, 2,78 anos. Essas captações e rolagens aumentam o caixa disponível. Isso dá flexibilidade para continuar os investimentos pesados em Wahoo, nos campos existentes, e principalmente prepara a empresa financeiramente para o grande desembolso que vem com a conclusão da compra bilionária de Peregrino. É uma forma de garantir robustez para o balanço nesse momento-chave. Entendi. E como resultado dessas movimentações e dos investimentos, a dívida líquida da Prio, que é a dívida bruta menos o caixa, aumentou. Subiu 328 milhões de dólares em relação ao fim do primeiro trimestre. Chegou a 1,8 bilhão. E o relatório explica para onde foi esse dinheiro, basicamente. Uma parte importante foi para CAPEX, os investimentos, perfuração em Wahoo e Peregrino, os workovers em TBMT, os custos da parada em Frade, da solução do problema em Albacora. Tudo isso consome caixa. Certo. Outra parte foi o pagamento inicial de 10% pela aquisição de Peregrino, feito lá na assinatura do contrato. Teve também a recompra de 3,8 milhões de ações da própria Prio em abril. E, por fim, aquelas flutuações normais do capital de giro. Aumentou o saldo a pagar a fornecedores, reduziu um pouco as contas a receber de clientes, coisas do dia a dia financeiro. O relatório também traz o gráfico da alavancagem, aquele indicador da dívida líquida dividida pelo EBITDA ajustado. É sempre muito acompanhado para medir o endividamento e a saúde financeira. Sim, monitorar a evolução dessa alavancagem vai ser fundamental nos próximos trimestres, principalmente depois que concluírem a compra de Peregrino, que vai trazer mais dívida para o balanço, A expectativa da gestão, claro, é que a geração de caixa forte dos ativos, incluindo a futura contribuição de Peregrino e o Wahoo, mantenha esse indicador em níveis considerados saudáveis pelo mercado. Esse é o plano. Saindo um pouco agora dos números operacionais e financeiros, mas ainda dentro da gestão da empresa, a Prio fez questão de destacar as iniciativas na área de sustentabilidade e ESG, ambiental, social e governança. Sim, isso tem ganhado muito peso. Eles promoveram o mês da sustentabilidade em junho, com palestras, debates internos, lançaram o Instituto Prio, uma organização focada em biodiversidade, educação ambiental e economia do mar, publicaram o terceiro relatório anual de sustentabilidade deles, seguindo padrões internacionais importantes como GRI, SASB, TCFD, e isso aumenta a transparência, Com certeza, dá mais credibilidade. E receberam a certificação Ouro no inventário de emissões de gases de efeito estufa pelo programa GHG Protocol, referente a 2024. Olha, isso demonstra como a agenda ESG está cada vez mais integrada à estratégia das empresas, mesmo no setor de óleo e gás, que é sempre mais cobrado, Não é só imagem, não. É uma resposta às demandas crescentes de investidores, de reguladores, da sociedade, por práticas mais sustentáveis e transparentes. Iniciativas como o Instituto Prio, adesão a padrões de relato internacionais, são formas de tentar mitigar riscos, construir reputação e garantir a chamada licença social para operar. Isso é vital para projetos de longo prazo e até para acesso a capital hoje em dia. É verdade. E além dessas frentes mais ligadas ao meio ambiente e governança, o relatório também cita ações voltadas para o público interno e para a sociedade em geral. Teve o mês da segurança em abril, com foco em prevenção de acidentes, continuaram com programas de qualidade de vida para os funcionários, avaliações médicas, aulas de yoga, kickboxing, vôlei, trilhas, até lançaram um clube de corrida. Investimento no bem-estar da equipe. Isso. E por meio da plataforma de marca deles, a I Love Prio, mantiveram o apoio a eventos culturais e esportivos, SP Arte, peças de teatro, Maratona do Rio, e lançaram também um programa de voluntariado corporativo, o Impulso Prio. Mostra uma preocupação em se conectar com a comunidade também. Exato. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou,
Foi um trimestre de contrastes para a Prio, né? De um lado, marcos super importantes, recorde de produção pontual, o anúncio da maior aquisição da história da empresa, com o Peregrino, avanços concretos em Wahoo. Do outro lado, desafios. A parada e a falha em Frade, que afetaram a produção média, um aumento considerável no custo de extração e aquele cenário externo de preço do petróleo mais baixo impactando a receita. Então, o que tudo isso significa olhando para frente? Qual a leitura? Olha, significa, em primeiro lugar, que a Prio mostrou capacidade de lidar com imprevistos operacionais. Acontece, né? Como os de Frade e TBMT. E de buscar ativamente a melhoria contínua, como a gente viu em Albacora. Isso é resiliência. Em segundo lugar, mostra um foco muito claro na execução da estratégia de crescimento de longo prazo. Estão combinando o desenvolvimento orgânico, que é o Wahoo, com aquisições transformadoras, que é a Peregrino. E fazem isso mesmo num contexto de preços menos favoráveis. A disciplina financeira que a gente viu na gestão da dívida e a busca pela eficiência de custos, apesar do aumento pontual do lifting cost, parecem ser os pilares que sustentam essa estratégia ambiciosa. O trimestre foi um teste, sem dúvida, e a empresa mostrou que segue firme no seu plano. Boa síntese. E para encerrar nossa análise, vamos deixar algumas perguntas no ar. Aqueles pontos para quem acompanha a Prio ficar de olho nos próximos resultados e notícias. Ótima ideia. E Meira, como a integração completa de Peregrino lá em 2026 vai realmente impactar os resultados? Principalmente, vão conseguir trazer o custo de extração de Peregrino para níveis mais próximos dos outros campos da Prio. Esse parece ser o grande desafio operacional lá. Sem dúvida. Segunda, em Wahoo, quais serão os próximos passos depois da licença de instalação? Quão rápido vão conseguir conectar tudo e qual vai ser o impacto real nos volumes e na receita quando o primeiro óleo começar a fluir? A expectativa é grande. Muita expectativa mesmo. Terceira, será que aqueles níveis excelentes de eficiência vistos em Albacora Leste são sustentáveis no longo prazo? Ou foi um pico momentâneo? Manter essa performance vai ser chave para a rentabilidade. É um ponto importante para acompanhar. E, finalmente, a quarta. Como a gestão de custos e a estratégia financeira vão se comportar se o preço do petróleo continuar volátil ou até cair mais? A resiliência financeira que mostraram até agora vai ser suficiente? Eu adicionaria só uma reflexão final em cima disso. A história da Prio foi toda construída sobre essa tese, né? De adquirir campos considerados maduros ou complexos e revitalizar eles. Extrair valor com eficiência operacional com inovação. Peregrino é, de longe, a maior aposta nessa tese até hoje. A capacidade da companhia de continuar executando com sucesso esse modelo, identificar oportunidade, comprar, integrar e otimizar, vai ser o fator determinante para o futuro dela e para o retorno dos acionistas. É o teste final dessa estratégia. Excelente ponto para reflexão. Fica então o convite para que cliquem em seguir aqui no Diário SA para não perder as próximas análises e discussões sobre a Prio e outras empresas importantes do mercado. Episódio criado por Clayton, criador do Diário SA. Até a próxima!